de presente aqui conosco, Senhor, para que possamos aprender mais de Ti, Pai. É que eu te peço, meu Deus, crendo, meu Pai, aleluia, que o Senhor nos ouve, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Os irmãos estão ouvindo a minha voz? Glória a Deus, aleluia, perfeitamente, tá bom o som? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero que os meus irmãos peguem a palavra do Senhor. Se os irmãos tiverem interesse também de anotar, pegue um caderno, uma caneta, porque é interessante, glória a Deus, aleluia, Jesus, nós anotarmos todos os versículos, as palavras que nós lemos, para um momento, glória a Deus, oportuno. Louvado seja Deus. Para que, louvado seja Deus, quando você vê a necessidade de ensinar alguém, você possa lá meditar. Ou para que quando você, glória a Deus, aleluia, Jesus, estiver com dúvida acerca de algo, você possa voltar nos versículos, glória a Deus, lá na palavra, buscar meditar, glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos abrir a palavra aqui do Senhor no livro de Hebreus. Glória a Deus, aleluia, no capítulo de número 11. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hebreus 11. Meus irmãos, é tão difícil a gente ter fé, meu Deus do céu. Eu penso de mim mesmo. Glória a Deus, aleluia, eu falo comigo mesmo. Louvado seja Deus. Não é porque nós não acreditamos. A questão não é essa, louvado seja Deus. Mas a questão é, louvado seja o nome santo do Senhor. São muitos enganos. São muitas mentiras, são muitas situações, glória a Deus, aleluia, Jesus, que o inimigo tem criado nos últimos dias para tentar nos afastar da fé. Porque a palavra do Senhor, depois nós vamos ler aqui primeiro Hebreus 11. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu vou ler aqui o 10, não, vou ler o 11 mesmo. Hebreus 11 e o versículo de número 1. Vai dizer assim, ó, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Louvado seja Deus. Então nós vamos ver, glória a Deus, aleluia, que a fé é algo que se espera, porém não está vendo. E aqui está uma das questões. Porque é muito mais fácil nós acreditarmos naquilo que nós vemos, pegamos, apalpamos, do que naquilo que a gente não vê. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, louvado seja Deus. Nós vamos ver, glória a Jesus, que é onde está o mistério. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como acreditar naquilo que não se vê? Como é que eu vou acreditar, glória a Deus, naquilo que eu almejo, que eu espero? Glória a Deus, aleluia, Jesus, mas que os meus olhos ainda não estão vendo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então é isso que nós temos que parar e meditar. Glória a Deus, eu espero viver milagre, mas eu não estou vendo milagre. Eu espero receber uma cura, mas eu ainda não estou vendo, estou sentindo a dor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu espero trabalhar na empresa tal, em tal horário. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas eu não sei como eu vou entrar nessa empresa. Já estou dando exemplos, tá, irmãos? Eu não sei, eu já enviei vários currículos, mas até hoje eu nunca recebi uma ligação. Mas eu espero, eu tenho a certeza que eu vou trabalhar nessa empresa. Então, assim, nós vamos ver que são situações que, verdadeiramente, glória a Deus, se não for por Deus, se não for por Jesus, a gente não acredita. A gente, glória a Deus, vai falar impossível. Não, isso nunca vai dar certo, nunca vai acontecer desse jeito. Mas, meus irmãos, é aonde o Senhor, Ele quer nos ensinar. Glória a Deus, é porque nós vamos ver que Tomé, glória a Deus, aleluia, Jesus, ele deixa uma lição ali na palavra quando ele repreende a Tomé. Louvado seja Deus. Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Bem-aventurado aquele, glória a Deus, aleluia, Jesus, que não precisou ver para crer, mas só o fato de ouvir já acreditou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então nós vamos ver, glória a Deus, aleluia, que é algo muito... A fé parece que é algo simples, mas é algo bem complexo. Por que Jesus ele compara a fé com a semente de um grão de mostarda? Aí um dia, meus irmãos, eu estava lendo essa mensagem, eu falei, Senhor, acho que a minha fé, para ser vista, tem que usar microscópio, porque eu fui pesquisar o tamanho de um grão de mostarda, é algo muito minúsculo, é algo muito pequeno. Glória a Deus, aleluia. Depois os meus irmãos têm a curiosidade e pesquisa, se os meus irmãos ainda não viram, mas olha, o tamanhozinho que é, glória a Deus, um grãozinho de mostarda. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí eu fui, glória a Deus, aleluia, olhar qual é o tamanho de um grão de mostarda. E quando eu vi o tamanhozinho daquela semente, glória a Deus, aleluia, Jesus, eu pensei, Senhor, a minha fé não existe, não existe fé em mim, não. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, para a gente entender, glória a Deus, aleluia, isso aí em Mateus 17, os meus irmãos abrem aí, Mateus 17. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para nós entender o quão pequena é a nossa fé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O quão pequenininha é a nossa fé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque ele fala que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, glória a Deus, aleluia, Jesus, nós vamos alcançar muita coisa. A palavra do Senhor está aqui, ó. Mateus 17, versículo de número... Deixa eu ver se está certo, meus irmãos. É isso mesmo. Versículo de número 20. E ele lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós vamos ver que, aleluia, Jesus, você chegar diante... Isso aqui talvez o Senhor falou num sentido figurado, mas uma vez eu ouvi um testemunho verídico. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E você chegar diante de um local que há uma grande... Glória a Deus, aleluia, Jesus. Um grande impedimento, uma grande muralha, uma grande, glória a Deus, aleluia, não sei, dificuldade. E você falar com convicção que aquilo vai sair algo que você, glória a Deus, aleluia, Jesus, tem que ter muita certeza que vai acontecer. Você tem que verdadeiramente ter a tua fé ligada no Senhor, porque, meus irmãos, é Deus que faz o impossível. É Jesus que realiza o impossível na nossa vida. Não é nós, é dom de Deus. Glória a Deus, aleluia. É tanto que um dos 9 dons do Espírito Santo é justamente o dom da fé. A fé não é algo movida pelo ser humano, a fé é algo que vem de Deus, é uma convicção que vem do Senhor na nossa vida. Porque aqui, aqui em Lucas 18, louvado seja Deus, no versículo de número 8, Lucas 18 e o versículo de número 8. Por que a palavra do Senhor vai falar? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Por que será que o Senhor falou isso? Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É porque verdadeiramente, meus irmãos, o povo tem perdido a fé. Igual eu falei, é mais fácil nós sermos como Tomé, acreditar, se ver. Acreditar, glória a Deus, naquilo que nós estamos vendo. Por que muitas das vezes nós buscamos socorro no médico? Porque a gente vê o médico. Por que muitas das vezes a gente busca tomar um remédio? Porque a gente está vendo o remédio. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos supor, está sentindo uma dor. E você sabe
que o remédio, ele é um remédio para dor. Você tem fé de tomar aquele remédio, você vai procurar um remédio para tomar para aliviar a dor. Porque é mais fácil, você está vendo o remédio, você confia na ação do remédio. E mais ainda, se você já tomou o remédio uma vez e ele surtiu efeito, todas as vezes que você sentir alguma dor, você vai recorrer ao remédio, porque ele já fez efeito na sua vida. Então você vai buscar tomar aquele remédio. E onde é que fica a nossa fé em Deus? E aonde é que fica a nossa fé no Senhor? Meus irmãos, glória a Deus, vai chegar um tempo que o justo vai viver por fé. Por que que o Senhor falou? Ele está em Hebreus aqui, em Hebreus 10, 38. Todavia o meu justo viverá pela fé. Por que que o Senhor fala que o justo viverá pela fé? Por que que o Senhor falou, porventura quando vier o Filho do Homem na terra, achará fé na terra? Porque Aline, eu entendo que vai vir situações, glória a Deus, antes do arrebatamento da igreja, que verdadeiramente o povo de Deus vai viver pela fé. Que verdadeiramente o povo de Deus vai andar, glória a Deus, aleluia, na confiança, na dependência total do Senhor. Hoje nós vamos ver, vou usar um exemplo, na pandemia, quantas pessoas foram para os hospitais e morreram. Quantas pessoas, glória a Deus, aleluia, Jesus, foram buscar recurso na medicina e morreram. Mas aquele que confia no Senhor, glória a Deus, aleluia, aquele que espera em Deus, glória a Deus, quando chegar uma situação, louvado seja Deus, semelhante, ele não vai recorrer ao hospital. Ele vai recorrer ao médico dos médicos, ao soberano, ao Deus vivo. Porque o tempo, meus irmãos, que muitas das vezes nós perdemos dentro de hospital, nós poderíamos passar esse mesmo tempo na presença do Senhor, orando a Ele, colocando a nossa fé no Senhor. Nós vamos ver que pessoas no Novo Testamento alcançaram milagre porque elas foram até Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela foi até Jesus. Nós vamos ver aqui, onde nós lemos aqui, para Jesus chegar à questão da fé, os discípulos tinham orado por um jovem, glória a Deus, aleluia, Jesus, só que aquele jovem, eles não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem. E aí eles perguntam, mas por que nós não conseguimos expulsar? Aí Jesus vai e fala, por causa da vossa pequena fé. Louvado seja Deus. Então nós vamos ver, glória a Deus, aleluia, Jesus, que vai chegar momentos na nossa vida que se faz necessário, glória a Deus, aleluia, usar a fé. Se faz necessário, glória a Deus, para você viver milagre. Por que Sadraque, Mesaque e Abednego viveu milagre? Porque eles acreditaram. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque eles acreditaram no Senhor. Por que Daniel viveu milagre? Porque Daniel tinha uma vida de oração com o Senhor. E nós vamos ver que hoje o inimigo ele coloca muitos meios, muitas facilidades, justamente para que nós venhamos ver aquilo como um auxiliador, como um ajudador. Porém, vai inibindo, vai afastando o homem de Deus, vai afastando nós de termos fé. Porque diante de tantas facilidades, como é que eu vou exercitar a minha fé? Diante de tantos meios, glória a Deus, é que o inimigo coloca diante de nós, como é que nós vamos usar a fé? A nossa fé ela vai minguando, a nossa fé ela vai se desfalecendo, até chegar a um ponto que a gente já não tem mais fé. A gente coloca a fé no remédio, na tecnologia, no homem, mas não colocamos a nossa fé em Deus. Porque o inimigo sabe, glória a Deus, aleluia, ele é um ser espiritual, ele sabe, glória a Deus, ele conhece a palavra. Ele sabe que vai chegar momentos cruciais aonde nós vamos necessariamente ter fé. Nós vamos ver que teve a questão da vacina. Muitos não tiveram a fé de não tomar. Ainda não é algo obrigatório. Ainda não é algo, glória a Deus, aleluia, Jesus, que era imposto, todos tinham que tomar. Não, ainda era algo opcional. Mas nós vamos ver que a questão do chip vai ser algo obrigatório. E nós vamos ter a fé de não usar. De chegar diante, glória a Deus, da dificuldade, diante daqueles
que está impondo e falar, eu não vou usar. Glória a Deus, aleluia. Mesmo que ele fale assim, você não vai usar, então você vai ser preso, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, não vamos nos prostrar. Tudo bem, a fornalha será tecida 7 vezes mais. Você vai permanecer, glória a Deus, aleluia, na convicção de não aceitar, de não colocar? É isso que o Senhor quer trazer para nós nessa manhã, para que nós venhamos verdadeiramente buscar, acreditar no Senhor. Louvado seja Deus, buscar viver esta fé. Porque como é que nós vamos adquirir fé? Justamente pela palavra. É pela palavra que nós vamos adquirir fé. A palavra do Senhor no livro de Hebreus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. No capítulo de número 10. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o versículo de número aqui, louvado seja Deus, vou ler do 35 em diante. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentre pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então nós vamos ver que Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo ouvindo falar que a fornalha seria aquecida 7 vezes mais, eles não retrocederam, eles não voltaram atrás na sua palavra, mas eles se manteram firmes, glória a Deus, naquilo que estava no seu coração. Eles se manteram firmes, glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Eles se manteram firmes, acreditando, louvado seja o nome santo do Senhor, que o Senhor era fiel, louvado seja Deus, para dar o livramento. Ou, se eles morressem, glória a Deus, eles saberiam para onde eles iriam. Eles iriam para a glória. Louvado seja Deus, porque, meus irmãos, nós que conhecemos a Deus, que servimos a Ele, que buscamos, glória a Deus, aleluia, o céu, nós devemos entender que a morte, na verdade, ela é uma passagem da vida terrena para, glória a Deus, aleluia, Jesus, vida espiritual, vida eterna. Nós não temos que ver a morte, glória a Deus, como algo ruim. Irmã, mas isso é impossível, é por isso que nós devemos ter fé. Glória a Deus, porque nós não podemos olhar para a morte e ver ela como um mal. Digo para aqueles que servem a Deus. Digo para aqueles que estão buscando o céu. Nós temos que ver a morte como uma porta. Glória a Deus, aleluia, aonde nós vamos passar, glória a Deus, aleluia, da vida, né, terrena, agora para a vida eterna. Então, aleluia, Jesus, nós vamos ver que a morte é como se ela, glória a Deus, aleluia, Jesus, a morte, louvado seja Deus, é a porta, glória a Deus, aleluia, Jesus, para chegar até Deus. Nós vamos ver que hoje existe muitas pessoas dizendo de arrebatamento, que foi ao céu e tal, só que permanecer diante de Deus só após a morte. Permanecer, glória a Deus, no céu só após a morte. E por que nós temos tanto medo da morte? Por que nós temos tanto medo da morte? Louvado seja Deus. É porque nós não temos fé. É porque nós não temos a convicção que nós vamos para o céu. E Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus, Ele quer agir, glória a Deus, na nossa vida, justamente nesse sentido, para que eu e você tenha fé. Glória a Deus, nós não estamos vendo Deus, nós não estamos vendo Jesus, nós não estamos vendo o céu, mas nós temos a certeza que nós vamos para o céu. Nós temos a certeza, glória a Deus, que após a morte nós vamos chegar no céu.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. E como é que glória a Deus, aleluia, que se acredita nisso, irmã? Como é que eu chego a essa fé? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como é, louvado seja Deus, que eu faço para mim, glória a Deus, viver desta maneira, acreditar, louvado seja Deus, que o que você está falando procede. Meus irmãos, é pela palavra. Nós temos o caminho está na palavra. O caminho para chegar no céu é a palavra. No livro de Romanos, no capítulo de número 10, e no versículo de número 17, vou ler do 16, Romanos 10, 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E sim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então nós vamos ver, glória a Deus, aleluia, que a nossa fé ela vem pela palavra. Em algumas traduções vai estar dizendo: e a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Versículo 18, mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, porque toda a terra se fez ouvir, porque por toda a terra se fez ouvir a voz, e as palavras até os confins do mundo. Nós vamos ver que a palavra do Senhor ela está sendo disseminada. Quando Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê serás condenado. A pregação é que faz, glória a Deus, aleluia, eu acreditar ou não. É pela pregação, é pela palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia, que eu vou acreditar ou não. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, para que você venha ter esta fé, glória a Deus, aleluia, Jesus, a fé de chegar no céu, nós temos que verdadeiramente dar crédito à palavra de Deus. Irmã, mas eu não estou vendo Deus. Irmã, mas eu não acredito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmã, mas eu não consigo, é algo que é independente da minha vontade, eu não consigo acreditar. Nós temos que orar e pedir ao Senhor para que tire a dúvida e as barreiras, para que tire, glória a Deus, a incredulidade, porque a salvação ela é pela fé. A salvação é pela fé em Jesus. Nós vamos ver que a salvação não é por obras, para que nós não nos vangloriemos. A salvação não é por sacrifício, porque se fosse por sacrifício, Jesus não teria vindo para morrer, porque os israelitas ofertavam esse sacrifício. Eles tinham os costumes, glória, de se sacrificar diante do Senhor. Nós vamos ver que a pregação, glória a Deus, aleluia, a salvação, glória a Deus, é pela fé em Cristo Jesus. Não é mais por obras. Não é mais por sacrifícios, mas é pela palavra. Eu tenho que acreditar naquilo que é ministrado. Eu tenho que acreditar naquilo que vem de Deus. Por que que Pedro, ele mais uma vez lança as redes? Ele fala: Senhor, já pescamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Pela palavra do Senhor. Ele creu, glória a Deus, aleluia, Jesus. Certamente Jesus falou algo que veio fazer com que Pedro acreditasse. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus fala: lança-te ao largo. Ele fala: Senhor, eu já trabalhei a noite toda, eu não peguei nada. Mas sobre a tua palavra. A pregação de Jesus gerou algo em Pedro. Então nós vamos ver que quando Pedro lança, ele pega. Porque ele fez segundo a palavra de Deus. E muitas das vezes nós não vivemos milagre, irmãos, porque nós não cremos na palavra do Senhor. Nós não cremos que Jesus é um Jesus que ressuscita mortos. Nós não cremos que Jesus é um Jesus que cura a enfermidade. Não é porque, glória a Deus, aleluia, Jesus, nós não temos... Como é que eu posso falar? Não é porque você não crê... Como eu poderia falar? Mas é porque tem a dúvida. Não é porque você não acredita que Deus existe.
Mas é porque tem a dúvida, e da dúvida Deus não opera. Na dúvida nós não contemplamos milagre. Por que você acha que Jesus chegou para os discípulos quando os discípulos estavam ali naquele barco? Veio uma tempestade, aí os discípulos correram para acordar Jesus. Aí Jesus repreende o mar, Jesus repreende a tempestade, faz-se bonança. Aí Jesus vira para eles e fala: homens de pequena fé, por que duvidas? Por que duvidastes? É a nossa pequena fé que faz nós duvidarmos. É o fato da nossa fé ser pequena que faz a dúvida ser grande. Se a nossa fé fosse maior, a nossa dúvida já nem existia mais. Então nós vamos ver que verdadeiramente nós temos que começar a acreditar na palavra do Senhor. Quando você ouvir a glória a Deus, aleluia, uma palavra, glória a Deus, aleluia, Jesus está te curando hoje. Acredita, toma posse. Louvado seja Deus. Mas toma posse com a certeza. Supondo, eu me lembro, eu vou contar um testemunho meu. Eu me lembro, glória a Deus, aleluia, que eu tinha sinusite. E meus irmãos, a crise de sinusite que eu tinha, meu Deus do céu, era terrível. Terrível. E eu me lembro que um dia eu estava tão ruim aqui em casa, que eu pensei, eu não vou no culto hoje. Mas eu pensei depois, mas se eu ficar aqui em casa, vai ser pior. Vou para a igreja. E eu cheguei na igreja, me sentei, tão ruim, não aguentava nem abrir o olho por causa da claridade. Minha face doía toda. E nesse dia, Deus usou uma pessoa para falar assim, olha, tem uma pessoa que Deus está curando da sinusite. Na hora eu levantei minha mão. Glória a Deus, aleluia. E aí a pessoa falou, é você mesmo? Toma posse. Só que, glória a Deus, aleluia, Jesus, as crises continuou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu tomei posse naquele dia daquela revelação. Só que passam-se os dias, louvado seja o nome santo do Senhor, eu continuei sentindo. Aí eu pensava, eu falei, Senhor, mas por que foi revelado que o Senhor estava me curando e por que eu continuo tendo as crises de sinusite? Por que eu continuo? Por que não acabou? Sendo que o Senhor tem poder para curar instantaneamente. Eu fiquei meditando com o Senhor. Quando foi um outro belo dia, eu cheguei na igreja de novo e tornou a revelação. Deus está revelando que tem uma pessoa aqui que Ele está curando da sinusite. Eu tornei a levantar minha mão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí tornou a falar, é você mesmo. Eu tornei a receber. Só que não melhorou de novo. Eu continuei tendo crise. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aquele negócio me intrigava. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Senhor, mas por quê? Glória a Deus, aleluia, que está sendo revelado, mas eu continuo tendo as crises. Glória a Deus, aleluia, de sinusite. Só que eu não parei para me atentar, meus irmãos, que as crises estavam diminuindo. Eu não parei para me atentar que sim, eu estava tendo as crises, porém estavam ficando menor. Glória a Deus, tipo, eu tinha aquilo que era algo constante já estava demorando para acontecer. Até que na terceira vez houve-se novamente mais uma revelação. Deus está te curando da sinusite. Eu tornei a receber. E aí, glória a Deus, eu passo-se um tempo e eu percebo que eu já não tinha mais crise de sinusite, como eu já não tenho mais crise de sinusite. Só que foram 3 revelações. Será se o problema era Deus que estava falando para mim que eu estava sendo curada? Ou será se o problema era eu? Que quando vinha a crise eu não repreendi e falava, Deus já me curou. O Senhor já me curou. O Senhor já revelou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O problema não era Deus, o problema era eu. Porque quando vinha a crise, ao invés de eu orar e falar, Jesus já me curou, eu vinha a bendita dúvida. Uai, Deus, mas o Senhor não falou aquele dia que estava me curando? Por quê? Entrava a dúvida. E Deus não age na dúvida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E muitas das vezes é isso que acontece. Deus revela.
Estou te curando, vou dar outro exemplo, estou te curando um problema de coração. Naquele momento a pessoa recebe. Só que supondo, passa-se alguns dias, a pessoa começa a sentir de novo. Ao invés de repreender, em nome de Jesus está repreendido, porque o Senhor já me curou. Glória a Deus, aleluia, e deixar com que aquele dardo do inimigo seja lançado por terra, a gente alimenta a dúvida. Uai, Deus, mas o Senhor não usou o vaso para falar que tinha me curado? Por quê? Aí entra o porquê, aí entra o se, glória a Deus, aí entra o talvez, aleluia, Jesus, e aí a gente não vive o milagre. Ou demora-se muito tempo para viver aquilo que já era para estar vivendo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu aprendi, meus irmãos, eu aprendi que quando você recebe uma palavra de Deus, você toma posse dela e acabou. Se porventura vier a situação querer se repetir, você já tem uma palavra de Deus, você tem uma palavra do Senhor contigo. O que é que você vai falar? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como você vai orar? Não é Senhor, por quê? Mas é Senhor, o Senhor já me curou. Glória a Deus, o Senhor já falou. Senhor, sobre a tua palavra eu já fui curado. Sobre a tua palavra glória a Deus, eu já tomei posse, glória a Deus, do meu milagre. E aí nós vamos ver que o dardo inflamado vai cair por terra. Glória a Deus, nós vamos ver que as setas do inimigo serão lançadas por terra. Em Efésios, no capítulo 6, aleluia, Jesus vai falar sobre as armaduras de Deus. E as armaduras de Deus, uma das peças fundamentais é o escudo da fé. Glória a Deus, com os quais poderemos, glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Efésios 6, com o qual, glória a Deus, poderemos rebater, louvado seja Deus. Aqui, ó, Efésios 6,16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então é o escudo é a proteção. Se você pegar uma imagem de um soldado, você vai ver que ele faz a proteção com um escudo. Ele se protege com o escudo. Então, a fé, ela é uma proteção. Glória a Deus, aleluia, para nós que servimos a Deus. Ela é uma proteção para que o inimigo não venha matar a nós, para que o inimigo não venha nos atacar, nos atingir. É claro que ele vai lançar os dardos inflamados, só que se eu tenho o escudo da fé, esses dardos não vão ter efeito nenhum sobre a minha vida. É claro que o inimigo ele vai lançar as setas malignas dele, porém, se eu tiver com o escudo da fé, essas setas não terão poder sobre a nossa vida. Por que ontem eu falei acerca do Salmos 91 na igreja? E eu volto nesta manhã falar novamente acerca do Salmos 91. Meus irmãos, nós vamos ver que o Salmo 91 ele é um salmo de promessa. O Salmos 91 é um salmo, glória a Deus, aleluia, aonde o Senhor ele fala conosco. Ele fala com todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Salmos 91 é uma promessa para aqueles que descansam à sombra do Onipotente, para aqueles que são servos de Deus. O Salmos 91, ele é uma promessa, nós vamos ver que é uma promessa contra todas as astutas ciladas do inimigo, contra as pestes, contra o terror noturno, contra as setas que voam de dia, contra as pestes, as trevas, a mortandade, glória a Deus, a morte, louvado seja Deus, as pragas, glória, todas as sortes de males que o inimigo possa tentar, os laços, glória a Deus, aleluia, Jesus, nós vamos ver, glória a Deus, aleluia, que o Salmos 91 é um salmo rico em promessas. E no final o Senhor ainda vai falar, porque se apegou a mim com amor, ele ainda livra, põe salvo. E se nós o invocar, ele responde. Na angústia ele está conosco, ele nos livra, ele nos dá longevidade, ele ainda mostra a salvação. Nós vamos ver que o Salmos 91 é um salmo de promessa para aqueles que escolhem viver na presença de Deus. Aí eu viro e pergunto, e por quê? Por quê? Glória a Deus, aleluia, Jesus, que
eu não vou dizer a grande maioria, mas por que que o inimigo tem tido êxito sobre as nossas vidas, sobre a vida do povo de Deus? Por que que o inimigo tem conseguido, glória a Deus, aterrorizar o povo de Deus? Por que que o inimigo tem conseguido colocar medo no povo de Deus? Por que que o inimigo tem conseguido entrar dentro da casa do povo de Deus? Por que que o inimigo tem conseguido, glória a Deus, aleluia, Jesus, nos aterrorizar, irmãos? Por que então? Se a palavra do Senhor, o Salmos 91, é palavras de promessa, Deus é mentiroso? A palavra do Senhor é palavra de engano? Não é. O problema é nós que não temos essa fé. É nós que não temos a fé de alcançar. Quando vem o espanto, quando vem o terror, nós deixamos levar pelas influências do inimigo. Era hora da gente se levantar com fé e repreender, de usar o escudo da fé. Na hora que o inimigo vem com as setas, que voa de dia, que voa de noite, era para a gente estar guardado com a fé, era para estar repreendendo essa seta maligna. Não, mas a gente aceita, muitas das vezes a gente aceita aquela seta. E aí a seta desce para o coração, o pensamento que não era para a gente aceitar desce para o coração. E aí quando desce para o coração, aí o mal tá, glória a Deus, aleluia, Jesus, já está ali. Glória, começa a enraizar no coração. E aí Jesus vai falar, o que contamina o homem não é o que não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. Porque o coração fala daquilo que está cheio. E nós vamos ver que muitas das vezes o inimigo com as setas, ele lança uma seta na mente, você não vai conseguir, você é um derrotado, você é um fracassado. Ao invés de a gente repreender aquelas palavras que não é de Deus para a nossa vida, aleluia, Jesus, a gente aceita, a gente baixa a guarda, a gente fala, meu Senhor, eu estou tão cansado, eu estou desmotivado, eu não vou conseguir, e aquilo entra para o nosso coração, meus irmãos, e aí, glória a Deus, o inimigo trabalha, glória a Deus, porque ele achou uma brecha. Mas se na hora que viesse esse pensamento, você é um derrotado, você é um fracassado, você não vai conseguir, a gente se levantasse. Em nome de Jesus, eu repreendo todo esse pensamento. Em nome de Jesus, o Senhor é a minha força. Na minha fraqueza, o Senhor aperfeiçoou o teu poder. Glória a Deus, aleluia, Deus, o Senhor está comigo. Glória a Deus, Ele falou que até, glória a Deus, aleluia, Jesus, estarei convosco até a consumação dos séculos. Se nós usássemos a palavra, a espada é a palavra. Nós temos o escudo para nos proteger, mas nós temos a palavra também para ir contra o inimigo. Então, nós viveríamos milagre. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando viesse, glória a Deus, as pragas, as pestes, e isso nós temos que ter essa fé, porque vai vir as assolações, vai vir as pragas, vai vir mais doenças, isso é certeza, vai vir mais situações difíceis. Aí, ao invés de nós, glória a Deus, aleluia, começar a temer, ao invés de nós começarmos a usar os mecanismos que o inimigo colocar, ao invés de nós correr, glória a Deus, e buscar auxílio nas leis do homem, naquilo que o homem tem imposto, não, nós vamos para Cristo. Senhor, o Senhor diz na tua palavra que peste não vai chegar na minha casa, que praga não terá poder sobre a minha vida. O Senhor diz, glória, que dará ordem aos anjos a nosso respeito. O Senhor diz que pode cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós vamos estar usando a fé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aí nós vamos viver milagre. Como Sadraque e Mesaque, volto de novo neles e falo, olha, se o nosso Deus querer nos livrar, Ele nos livrará. E se Ele não quiser também nos livrar, glória a Deus, aleluia, Jesus, coloca as minhas palavras, irmãos, que seja a vontade dele sobre a nossa vida. Eles viveram milagre. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então é isso que está faltando no povo de Deus. E fala em mim também, meus irmãos, porque esse estudo é para mim, glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque nós vamos ver, glória, que é isso que o inimigo quer. Ele quer de todas as maneiras tirar a fé do povo de Deus. Para que quando verdadeiramente o Senhor vier, Deus não ache fé na terra. Mas, glória a Deus, aleluia, Jesus, pelo Espírito Santo dele, glória a Deus, ele sempre vem motivar a igreja a viver pela fé, a andar por fé, a confiar, a meditar na palavra, a buscar a palavra do Senhor. Quando, glória a Deus, aleluia, Jesus, vier a angústia, quando vier a tristeza, lembra, o Senhor está comigo, o Senhor me responde.
Porque muitas das vezes o inimigo coloca angústia, coloca tristeza, aí sabe qual é o pensamento? O Senhor me esqueceu, o Senhor não se lembra mais de mim, o Senhor já não me responde mais, eu já não consigo ouvir mais a voz de Deus. Isso são setas do inimigo, porque Deus está falando que se nós invocarmos Ele, Ele nos responde na nossa angústia, Ele está conosco. O inimigo, aí por isso que vem o demônio da depressão e ganha espaço. Por quê? Porque o inimigo coloca, ninguém me ama, mas nós sabemos que Deus nos ama. Ninguém gosta de mim. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama, todavia Deus não se esquece do povo dele. Percebe-se, glória a Deus, como o inimigo, ele tenta verdadeiramente acabar com a fé do povo, tirar a fé do mundo, glória a Deus, tirar a fé da terra. E nós vamos ver, glória a Deus, aleluia, Jesus, que verdadeiramente está acontecendo. A palavra do Senhor ainda vai falar, muitos se apostatarão, glória a Deus, aleluia, Jesus, no livro de Timóteo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Virá tempos, glória a Deus, aleluia, Jesus, que muitos apostatarão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Muitos, glória a Deus, aleluia, já não acreditarão mais. Louvado seja Deus. E nós vamos ver que esse tempo nós estamos vivendo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O tempo, glória a Deus, da apostasia. O tempo, glória a Deus, que as pessoas já não acreditam mais na santificação, que se faz necessária a santificação. Glória a Deus, aleluia, que se faz necessário as renúncias. Glória a Deus, aleluia, Jesus, para alcançar a promessa do Senhor. Nós vamos ver, meus irmãos, que a Bíblia vai falar que sem fé, aleluia, Jesus, aqui ó, no livro de 1 Timóteo, no capítulo de número 4, a palavra do Senhor vai falar, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentira, e tem, glória a Deus, cauterizado a própria consciência. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aqui mais embaixo ele vai falar algumas situações que estavam acontecendo, que proíbe o casamento, exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então nós vamos ver que o inimigo, glória a Deus, ele tem criado situações para que muitos venham se apostar da fé, se apostatarem, abandonarem a fé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Só que nós, glória a Deus, aleluia, temos que justamente usar a palavra contra esses enganos. Usarmos a palavra contra isso. Quando vier alguém, glória a Deus, e falar, olha, isso aqui não pode, Deus deu uma visão para fulano, que isso aqui é pecado, que não pode comer tal coisa, que não pode fazer tal coisa. Glória a Deus, aleluia, Jesus, nós temos que combater pela palavra. Se eu e você sabe, glória a Deus, aleluia, Jesus, que tudo que Deus criou é bom e é recebido com ações de graça, e se receber com ações de graça não é recusável, glória a Deus, aleluia, Jesus, e pela oração e pela, glória a Deus, aleluia, as palavras de Deus é santificado, nós temos que viver a fé, nós temos que viver pela fé. Por isso que o Senhor volta a falar novamente de novo, vai ter fé na terra quando Ele vier? O justo vai estar vivendo por fé? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você vai ter a fé, glória a Deus, aleluia, Jesus, de acreditar que Deus é o seu galardoador? Deus é o seu ajudador? A palavra do Senhor também vai nos falar, glória a Deus, aleluia, Jesus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia, Jesus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nós vamos agradar a Deus pela fé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não é com as nossas obras. Glória a Deus, aleluia. Não é com os nossos sacrifícios. Mas é pela fé. Hebreus, no capítulo de número 11. E o versículo de número 6. Louvado seja Deus.
Hebreus 11 e o versículo de número 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, e pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então nós vamos ver que Abraão, Noé, glória a Deus, Abel, aqui como ele está falando, Enoque, glória a Deus, aleluia, Jesus, os nossos irmãos do passado, os nossos, glória a Deus, os discípulos, glória a Deus, aleluia, eles andavam por fé, eles viviam pela fé, eles faziam coisas, glória a Deus, quando Abraão sai da tua terra, ele não tinha visto a terra. Deus simplesmente faz a promessa, vai para uma terra, deixa a casa de teu pai, a tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele saiu sem saber para onde ele iria. E isso foi imputado a ele por justiça. Noé não via o dilúvio, não chovia sobre a terra. Mas quando Deus fala, faz a arca, ele fez a arca. Ele acreditou na palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E muitas das vezes nós não temos acreditado na palavra. Nós não temos acreditado, glória a Deus, no Deus que nós temos pregado. Eu falo de mim nesse momento, no Deus que nós pregamos. Falamos que queremos viver milagre, mas é uma crença que é só da boca para fora, não vem do coração. É algo, glória a Deus, aleluia, que muitas das vezes, louvado seja Deus, a nossa fé não alcança. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o Senhor, Ele tem nos chamado para meditar na palavra, porque se eu medito na palavra, se eu leio a palavra, se nós meditemos na palavra, a nossa fé vai ser acrescentada. Você vai olhar para a história, glória a Deus, dos nossos antepassados, e você vai pensar, nossa, mas ele viveu um milagre porque ele acreditou. Então eu posso também acreditar que o mesmo Deus que foi com ele lá é o mesmo Deus que será comigo. Glória a Deus, o mesmo Deus que curou aquela mulher do fluxo de sangue é o mesmo Deus que pode me curar. O mesmo Deus que libertou o homem lunático, aquele jovem lunático, é o mesmo Deus que pode, é o mesmo Jesus que pode, glória a Deus, me libertar. O mesmo Deus que libertou Gadarina é o mesmo Deus que pode libertar os meus filhos, sei lá, o meu esposo, a minha esposa, pode me libertar. É o mesmo, irmãos. Quem mudou não foi Deus que mudou, fomos nós que mudamos. Foi nós que mudou, é a geração. Vai se passando a geração, vai se passando a geração, vai se perdendo. Vai se perdendo, glória a Deus. Por que os nossos irmãos do passado viviam milagre? Por que os nossos irmãos do passado viveram, glória a Deus, coisas extraordinárias? Por que antigamente acontecia mais milagre? Não foi Deus que mudou, não, é porque as gerações vão passando, glória, e vai se perdendo a essência da palavra, porque muitos estão apostatando, muitos já não acreditam mais. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então fomos nós que mudamos. E o Senhor, Ele quer que nós voltemos às veredas antigas, também na fé. Não, e a vereda antiga é só a veste, é só eu, glória a Deus, aleluia, andar na purificação do corpo, na santificação das vestes, é eu, glória a Deus, aleluia, Jesus, jejuar, é eu, glória a Deus, me santificar, eu não ter o WhatsApp, não ter o Facebook, não amar a esse mundo, glória a Deus, aleluia. Sim, mas também a gente ter fé como os nossos irmãos primitivos tinham. É nós acreditarmos no poder da palavra como eles acreditavam. É nós acreditarmos, glória a Deus, aleluia, Jesus, que Ele não mudou, que Ele permanece, que da mesma maneira que Ele operou no passado, Ele opera ainda hoje. Uma vez eu ouvi um testemunho, glória a Deus, aleluia, que eu chorei, glória a Deus, aleluia, Jesus. É de um pastor, glória a Deus, aleluia, Jesus, que ele fala que quando a esposa dele engravidou,
Deus usou um vaso para falar que aquela criança seria uma levita da casa do Senhor. Que ela iria, glória a Deus, aleluia, Jesus, louvar a Deus. E aquela criança nasce, era uma menina, glória a Deus, aleluia. Esse pastor, ele também é levita. E ele conta, meus irmãos, que quando aquela menina tinha por volta de uns 2 anos de idade, ela caiu, glória a Deus, aleluia, Jesus, da casa dele. A casa dele era de 2 andares, e ela caiu da sacada da casa dele. E o crânio dela afundou, teve um afundamento de crânio. E a menina faleceu antes de chegar no hospital. Ele não estava em casa. Glória a Deus, na hora, chamaram o socorro, levaram a menina, ela faleceu, dando entrada no hospital. E aí ligaram para ele para falar, vem para o hospital que a sua filha está aqui, glória a Deus, aleluia. Ela caiu, louvado seja Deus, só que não falou para ele que ela tinha morrido. Quando ele chegou naquele hospital, os médicos falaram que ela tinha um afundamento de crânio e que infelizmente já tinha chegado sem vida naquele hospital. Irmãos, ele conta que ele começou a gritar dentro daquele hospital. E ele começou a falar, Deus, onde o Senhor está? Cadê a promessa? Cadê a promessa que o Senhor fez? E aí, meus irmãos, ele pede para ver a menina, e aí o médico deixa ele ir lá onde estava a criança. E aí ela estava deitada em uma maca, coberta com um lençol. Ele chega, ele descobre, e ele olha, ela estava com... a cabeça dela estava quebrada, glória a Deus, aleluia, Jesus, o rosto dela estava quebrado. E aí ele começa a chorar. Ele começa a chorar, glória a Deus, aleluia, a ponto, glória a Deus, aleluia, dos médicos, das enfermeiras vir, glória a Deus, do segurança ser chamado para conter ele dentro daquele hospital. Só que tinha uma enfermeira, glória a Deus, que era serva do Senhor naquele lugar, e ela falava assim, deixa, ele é o pai, deixa ele expressar a dor que ele está sentindo. E aí só fica observando, e ele começa a orar. E ele fala assim, Senhor, antes dela nascer, o Senhor fez uma promessa que ela seria levita. E como é que agora ela se encontra morta? Como é, glória a Deus, aleluia, Jesus, que ela vai te louvar? Naquele momento, irmãos, ele fala que Deus abriu a visão dele e ele viu, fez-se uma porta na parede. De repente, naquela parede, glória a Deus, aleluia, fez-se uma porta. E saiu um homem de branco de dentro daquela porta e falava bem assim para ele, entra na minha presença pela palavra. Aí ele pensou, como é que eu vou entrar na presença do Senhor pela palavra? E aquele homem virava para ele e falava de novo, entra na minha presença pela palavra. E aí, meus irmãos, de repente ele se lembra de um versículo, por isso que eu falo, glória a Deus, que a palavra do Senhor ela é poderosa. Glória a Deus, ali a nossa fé ela vem pela palavra. Aquele homem de branco falava para ele, entra na minha presença pela palavra. E de repente ele falou bem assim, Deus, o Senhor não é filho de homem para que minta. O Senhor não é homem para que minta. E nem filho de homem para que se arrependa. Cadê a promessa? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Naquela hora, meus irmãos, aquele homem que ele viu na visão, foi até o rosto da criança, pegou na cabeça da menina, glória a Deus, aleluia, Jesus. E ele falou que ele escutou, glória a Deus, aleluia, Jesus, o barulho dos ossos voltando para o lugar. E de repente, glória a Deus, todas aquelas pessoas que estavam naquele hospital puderam contemplar. A menina se levanta e ela fica sentada. E aquele homem, ele pega e some, o homem de branco. E ele começa a glorificar a Deus. E ele falou que foi tão grande o mover de Deus naquele hospital que pessoas levantaram das suas camas. A presença de Deus não alcançou só a filha dele, mas alcançou pessoas que estavam desenganadas dentro daquele hospital. Glória a Deus, aleluia. As pessoas começaram a chorar. Glória a Deus, os médicos começaram a aceitar Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Agora eu te falo. Louvado seja Deus. Foi pela palavra.
Ainda que ele tinha a visão, mas o homem de branco falou para ele, que nós podemos falar que era o próprio Jesus ali, ou um anjo do Senhor enviado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele falava, entra na minha presença pela palavra. Enquanto ele não usou a palavra, ele não agiu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E nós vamos vencer as coisas deste mundo é pela palavra do Senhor. Nós vamos vencer, glória a Deus, aleluia, Jesus, as hostes espirituais da maldade pela palavra, a palavra que é a espada. A fé, glória a Deus, aleluia, ela vem para nos proteger, mas é a palavra, glória a Deus, aleluia, Jesus, que vai gerar uma maior ação. Quer viver milagre? Usa a fé. Glória a Deus, aleluia, Jesus, entra na presença de Deus pela palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vai diante do Senhor. O Senhor já não falou que me curou? Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor não é homem que mente. Glória a Deus, aleluia. Se o Senhor tá falando, se o Senhor falou, o Senhor garante. Se o Senhor falou, o Senhor justifica. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando estiver enfermo, coloca a tua mão sobre a enfermidade, ora com fé e repreende. Glória a Deus, aleluia, não busca o médico. Muitas das vezes o Senhor quer acrescentar a minha e a tua fé, por isso que Ele cria situação. Muitas das vezes o Senhor, Ele cria, se aquela criança não tivesse caído daquela sacada, aquele homem não tinha entrado na presença de Deus e aquelas almas que estavam no hospital não tinham sido curadas. Então, muitas das vezes, o Senhor vai criar a situação na minha e na tua vida para que nós usemos a fé. O Senhor permitiu aquela tempestade, foi para provar a fé dos discípulos naquele barco. Só que a fé deles não alcançou. A fé deles era pequena. Se eles tivessem levantado a mão, em nome de Jesus, na verdade eles não iam usar o nome de Jesus ainda, mas eles poderiam falar, o nosso Jesus tem nos ensinado, glória a Deus, aleluia, nosso mestre tem nos ensinado, o nosso mestre tem feito um milagre, e eu creio que nós também, glória a Deus, por estar vendo ele fazendo, nós também podemos fazer, até porque os discípulos já tinham saído e expulsado o demônio, curado enfermos. Então naquela hora, então nós vamos ver, meus irmãos, que naquela hora, se os discípulos tivessem levantado as mãos e falado, algo tinha acontecido. Porque Jesus repreende homens porque duvidas. Homens de pequena fé. Nós vamos ver que depois que os discípulos entendem, depois que os discípulos, glória a Deus, aleluia, agora são cheios do Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, acho que é em João 3, a palavra do Senhor vai falar que estava Pedro e João descendo para o templo. E eles veem um homem pedindo esmola. Agora eles estavam cheios de fé. Agora, glória a Deus, aleluia, eles estavam cheios. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É João, louvado seja Deus. João não, Atos, glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós vamos ver agora que aqueles homens estavam cheios de fé. Atos 3. E agora aquele homem, eles falam assim, olha, nós não temos nem ouro e nem prata, mas aleluia, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Olha a fé, glória a Deus, ele estava convicto, ele não tinha ouro e prata, mas ele tinha Deus na vida dele. Ele tinha Jesus na vida dele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Entenda, nós temos Jesus. Nós temos Jesus na nossa vida. Nós já temos abandonado as coisas do mundo. Nós já temos largado tanta coisa. Será se Deus ainda não está na nossa vida? Será se Jesus, será se o Espírito Santo não está na nossa vida? Diante de tanta renúncia, diante de tanta coisa que a gente já deixou, diante daquilo que Deus já fez, já nos tirou do mundo, já trouxe, glória a Deus, aleluia, Jesus, para a tua presença, será se nós ainda não temos Jesus conosco? Será se nós ainda não temos o Espírito Santo? É claro que nós temos. É a dúvida que vem para nos colocar confusão, para colocar impedimento, a incredulidade. Glória a Deus, aleluia. É porque muitas das vezes os nossos olhos, glória a Deus, aleluia, quer ver primeiro para depois acreditar. Os nossos olhos, glória a Deus, aleluia, Jesus, é que é um impedimento. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque eu não estou vendo, eu não acredito. Mas vamos agora acreditar na palavra.
Quando for orar por um enfermo, entra na presença de Deus pela palavra. Quando for expulsar o demônio, entra na presença de Deus pela palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando for orar, glória a Deus pelo teu parente que precisa de uma libertação, entra na presença de Deus pela palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos contemplar as manifestações da fé, glória a Deus pela palavra, porque a fé vem pela palavra. Um dia desse, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, eu meio que fiz uma prova com Deus. Eu fui me deitar, eu não estava sentindo nada. E eu sempre oro ao Senhor, o Senhor me dá o dom da fé, Senhor, o Senhor diz que, aleluia, Jesus, que o justo vai viver por fé. E eu quero ser justo, eu quero ter fé. E um dia, glória a Deus, aleluia, Jesus, eu fui me deitar, meus irmãos, na hora que eu me deitei, começou uma dor no meu braço esquerdo. Glória a Deus, uma dor, eu já abri o pulso uma vez, e é uma dor muito terrível. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E começou aquela dor terrível no meu braço. Eu, Senhor, que é isso? Eu não estava sentindo nada. De repente começou essa dor. E aí, meus irmãos, eu comecei a orar. Eu lembro que eu peguei a minha mão direita, eu segurei no braço assim, eu comecei a orar. E eu falei, Senhor, eu estou te pedindo, Pai, o dom da fé. Como é que eu vou ter fé se eu não contemplar o Senhor respondendo a minha oração? Olha, eu orei desse jeito, irmãos. Como é que a minha fé vai ser acrescentada se eu oro e não acontece nada? Como é que eu vou alcançar o dom da fé se eu orar e eu não contemplar algo? Olha a bendita dúvida aí. Tem que ver para crer. Mas eu orei desta maneira. E eu falei bem assim, Senhor, em nome de Jesus, arranca essa dor. Arranca essa dor, Senhor, para que a minha fé seja acrescentada. Irmãos, glória a Deus, ela não passou, poucos minutos passaram. Eu não senti mais aquela dor. Aí eu entendi, assim, glória a Deus, verdadeiramente, Pai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se nós orarmos e pedirmos e entrarmos na Tua presença, crendo que o Senhor pode fazer, a gente vai viver milagre. A gente vai viver coisas grandes. E muitas das vezes, meus irmãos, quantas das vezes, eu sempre falo, acho que eu já deixo alguns testemunhos. Quando eu começo a sentir alguma dor, alguma coisa, alguma situação, eu já vou no sentido, Deus quer acrescentar a minha fé. Ao invés de eu orar, ao invés de eu buscar o remédio, buscar o médico, ao invés de eu buscar uma outra alternativa, eu vou primeiro na oração. A primeira coisa que eu faço é orar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu sempre fiz isso. Desde quando eu aceitei Jesus. Eu sempre, sei lá, era algo, não sei, acho que já era o próprio Deus me dando esse direcionamento. Eu sempre tive o hábito de orar primeiro. E eu falo para os meus irmãos que eu já vivi muita coisa. Eu já contemplei muitos milagres. Glória a Deus. Só que eu estava até comentando um dia desses com as irmãs. A minha fé alcança para mim, não alcança ainda para os outros. E é isso que eu quero, que a minha fé não alcance só para mim, mas que alcance para os irmãos também, para me orar pelos irmãos e os irmãos também receber o milagre. Porque eu já recebi, eu já orei por mim várias vezes, já orei pelas meninas várias vezes, já orei pelo meu esposo várias vezes, e aconteceu aquilo, glória a Deus, e aconteceu o milagre. Só que quando se trata para ir para orar pelas outras pessoas, eu já fico meio receosa. Glória a Deus, aleluia. Aí é como se eu colocasse uma barreira. Não, Deus, Ele pode me curar, mas eu, Aline, que coloca a barreira. Mas Deus não pode curar o meu irmão me usando. E aí entra a questão da dúvida. E se Deus não curar? E se eu falar que Deus está curando e não acontecer nada? Aí entra a dúvida, e na dúvida Deus não opera. Então que nós venhamos verdadeiramente, glória a Deus, o mesmo Deus que tem poder de me curar, é o mesmo Deus que tem o poder de curar os meus irmãos. Isso eu tenho que começar a acreditar. Isso eu tenho que começar, porque a fé é justamente isso. Eu não vejo o milagre, mas eu espero o milagre.
Eu não vejo, glória a Deus, aleluia, eu sendo curado, eu não vejo, glória a Deus, aleluia, Jesus, meus irmãos sendo curados, mas eu tenho que acreditar, glória a Deus, aleluia, que vai ser curado, que vai haver algo, aleluia, uma mudança, que vai ter, glória a Deus, uma transformação, que um milagre, que a oração vai ser respondida. E aí nós vamos ver no Salmos 91 novamente, glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, Ele me invocará e eu lhe responderei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, se nós estamos na presença do Senhor, se o Senhor tem sido a nossa habitação, tem sido o nosso refúgio, tem sido o nosso esconderijo, nós temos que entrar na presença de Deus acreditando na sua resposta, acreditando que Ele está nos ouvindo. Entenda que quando você estiver orando, você não está jogando palavra fora. Você não está falando para o vento. Você não está falando para o nada. Você está falando com Deus. Ainda que você não o veja. Mas você está falando com Ele. E acredita que Ele está te ouvindo. Louvado seja Deus. Nós vamos ver já para terminar, irmãos. Vou deixar aqui no livro de Tiago. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. No livro de Tiago, irmãos, tem a palavra do Senhor, na verdade, ela é toda fé. Desde o... É toda. Se nós formos ler a palavra do Senhor, vai falar de fé. A palavra do Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus, é algo que nos motiva, que nos leva, glória a Deus, a exercitar a fé. Por isso que nós temos que meditar na palavra. Nós vamos ver, eu vou dar um exemplo rapidinho antes de eu ler aqui em Tiago, que o Senhor me fez lembrar aqui agora, de Josué. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor falava para Josué assim: Josué, não temas, eu vou ser contigo, tão somente medita na lei dia e noite. Não temas que eu serei contigo. Porque através, glória a Deus, aleluia, Jesus, da vida de Josué, Deus ia operar milagres. E a primeira prova, glória a Deus, aleluia, foi a cidade de Jericó, que era uma fortaleza, todos nós sabemos pela palavra como é que era aquela cidade cercada, fortificada. E certo dia Josué estava de longe observando. Aí eu fico imaginando Josué pensando: Senhor, é impossível. Senhor, como é que eu vou fazer isso? Como é que nós vamos vencer esse povo? Como é que nós vamos entrar naquela cidade? Como é, Senhor, que nós vamos conseguir vencer, tomar posse dessa terra? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aí o próprio anjo do Senhor, glória a Deus, aleluia, ele vem ao encontro de Josué e ele deixa a palavra. Ele deixa as instruções de como eles deveriam fazer. Nós vamos ver que foi ouvir, ele ouviu a palavra e ele executou a palavra. E conforme foi direcionado e conforme foi executado, aconteceu, porque ele foi pela palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós vamos ver que quando, volta um pouco antes, Josué e Caleb, os dois únicos que acreditam, eles foram espiar a terra, haviam gigantes. Glória a Deus, eles contemplam que a cidade era fortificada. 10 voltas, glória a Deus, incrédulos, com dúvida, com incerteza, não acreditava em nada. Verdade que a terra mana leite e mel, porém é terra de gigante, nós seremos massacrados. Nós vamos ver que eles foram incrédulos, eles não acreditaram naquilo que Deus já tinha falado. Só que Josué e Caleb, eles falam assim: se Deus fez a promessa, Ele há de nos colocar dentro daquela terra. Porque eles agarrou a palavra, Deus havia feito uma promessa. E eles agarraram, se Deus falou, aquele povo, eles serão como pão e nós o devoraremos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eles acreditaram que Deus tinha prometido que ia dar uma terra que manava leite e mel. A terra era aquela. Eles acreditaram, se Deus falou, Ele vai nos entregar. Percebe-se que a nossa fé ela vai vir justamente quando nós começarmos a viver a palavra do Senhor. Quando nós começarmos a colocar a palavra de Deus em prática, é que nós vamos começar a ver, glória a Deus, aleluia, Jesus, a nossa fé em ação, a manifestação da nossa fé.
E aqui para terminar, Tiago, glória a Deus, capítulo de número 2, versículo de número 14. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tiago 2, versículo de número 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé salvá-lo? Meu Deus, vou ler de novo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã tiver escarecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus és um só? Faze bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho? Vês como a fé operava juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. E de igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que é obras, meus irmãos? É uma ação. Nós temos que ter uma ação para que a nossa fé entre em cena. A obra é você fazer algo. Glória a Deus, aleluia. A mulher do fluxo de sangue, ela saiu da sua casa. Embora ela estava fraca, porque nós sabemos que quando a pessoa perde muito sangue por muito tempo, ela fica fraca, debilitada, anêmica. Ainda assim, aquela mulher saiu de sua casa, enfrentou uma multidão só para tocar na orla do vestido de Jesus. Louvado seja Deus. Da mesma maneira, aqueles 4 homens, quando pega aquele outro seu amigo que estava em leito, e ele, glória a Deus, aleluia, chega, vê que não tem como entrar, glória a Deus, naquela casa, porque a casa estava cheia de pessoas e a porta estava abarrotada de gente que não dava para passar. Eles olham para o telhado e ele sobe aquele homem pelo telhado e desce ali dentro da casa. Teve uma ação. Eles não deixaram a dificuldade parar. Glória a Deus, eles não deixaram, glória a Deus, a situação, glória a Deus, aleluia, Jesus, falar, a dificuldade de falar mais alto. Mas eles tiveram uma ação. E é isso, glória a Deus, que quer dizer as obras. Glória a Deus, a obra é eu ter uma reação diante, glória a Deus, aleluia, daquela dificuldade. Nós vamos ver que outra história, glória a Deus, um ato de fé. Os 4 leprosos, glória a Deus, aleluia, Jesus, quando estavam ali à fome em Samaria, eles tiveram uma atitude. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Glória a Deus, se nós entrarmos na cidade, também reina a morte lá. Então vamos no arraial do inimigo. E quando eles se levantaram, glória a Deus, aleluia, Jesus, o Senhor enviou o exército de anjos à sua frente. E eles viveram um milagre, porque eles se posicionaram. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Imagina, você tem um sonho de construir uma casa. Aí você desenha, você faz todo o projeto no papel. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Porém, se você não fazer algo para que aquele projeto seja executado, será apenas um projeto. Você não vai entrar na casa.
Mas se você, glória a Deus, tem um projeto, você olha, glória a Deus, para aquele projeto, você faz todo o orçamento e você sabe, eu preciso de tal valor para me executar e tirar essa casa do papel. E você começa a aplicar o teu coração naquilo. Você pode ter certeza que você vai iniciar aquela obra e você vai, glória a Deus, aleluia, entrar naquela casa que antes era só um desenho. Glória a Deus, mas através da tua, glória a Deus, ação, aquele projeto sai do papel. E é assim, meus irmãos, que funciona, glória a Deus, aleluia, com o Senhor. Eu tenho a palavra do Senhor ao meu alcance. Eu tenho a palavra de Deus. Eu tenho que pegar essa palavra, glória a Deus, e ter uma ação sobre ela. Eu tenho que pegar ela e agora colocar ela em ação na minha vida. Eu tenho que praticar essa palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu tenho que viver essa palavra. Louvado seja Deus. Para que, aleluia, através da minha ação, venha a ser acrescentada a minha fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor, louvado seja Deus, dá o exemplo daquela viúva, glória a Deus, que estava todos os dias batendo na porta daquele juiz, julga a minha causa. E por isso que no final daquela mensagem o Senhor fala, porventura quando vier o Filho do Homem achará fé na terra, nós vamos ver que aquela mulher ela tinha uma ação, uma atitude, todo dia ela ia bater na porta do juiz. Aquele homem não temia a Deus, aquele homem não respeitava o homem sobre a terra, mas aquela mulher não se intimidou. Ela ia, glória a Deus, aleluia, bater na porta dele, julga a minha causa. Ela ia, glória a Deus, bater na porta dele, julga a minha causa. E aí a palavra do Senhor vai falar, porventura Deus não fará justiça aos teus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Mas aí é onde está. Nós temos clamado ao Senhor de dia e de noite? Nós temos buscado ao Senhor de dia e de noite? Nós temos pagado um preço, glória a Deus, nós temos com as nossas obras falado para Deus que nós queremos, demonstrado que nós queremos. Você já orou ao Senhor pedindo uma bênção e só parou de orar no dia que você recebeu essa bênção? Ou você tem desistido, glória a Deus, no meio da caminhada? Ou você tem desistido na primeira dificuldade que encontra? Então é isso que nós temos que parar e refletir, meus irmãos. Que obras nós temos feito para chamar a atenção de Deus? Que ação nós temos tido para chamar a atenção do Senhor? O que eu tenho feito para chamar a atenção do Mestre? Glória a Deus, nós vamos ver que o cego ali, ele clama. Ele não podia ver, mas ele podia falar, então ele clama. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele clama, louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós falamos assim, irmãos, faz um voto de contar o testemunho, isso é uma obra. Porque você está fazendo um voto para contar algo que você ainda não tem. Foi o caso de Ana. Ana, ela fez um voto a Deus de devolver aquilo que ela não tinha. Louvado seja Deus. Da mesma maneira, o voto que nós falamos de contar o testemunho é você, glória a Deus, fazer o voto de contar, aleluia, a bênção que você ainda não recebeu. É uma obra, é uma atitude de fé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E quantas bênçãos eu já recebi, irmão, só fazendo, glória a Deus, o voto de contar o testemunho. Quantas, meu Deus do céu. Muitas bênçãos. Só de eu falar, Senhor, se o Senhor fazer tal coisa assim, eu vou contar o testemunho para glorificar o teu nome. Louvado seja Deus. E o Senhor, muitas das vezes, meus irmãos, já fez coisas na minha vida, glória a Deus, aleluia, Jesus. Só de eu pensar, o Senhor já me deu coisas. Olha que só de eu pensar já aconteceu coisas na minha vida, só de eu pensar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque, meus irmãos, quando nós, louvado seja Deus, verdadeiramente temos o desejo no nosso coração, nós aplicamos o nosso coração em alcançar aquilo. Nós vamos ver que uma pessoa, para ela passar em um concurso público, se ela não focar, glória a Deus, aleluia, Jesus, ela não consegue. Ela tem que ter um foco, um objetivo. Muitos se trancam dentro de quarto, passam meses e meses ali estudando, se priva de muitas coisas. Porém, alcança, porque teve um objetivo. E eu e você, que somos o povo de Deus, que somos, glória a Deus, os escolhidos do Senhor, que era para vivermos o melhor dessa terra, muitas vezes nós não vivemos porque nós não temos um objetivo, nós não temos um foco. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós deixamos passar as oportunidades.
Então, glória a Deus, vamos verdadeiramente viver, glória a Deus, aleluia, a nossa fé. Senhor, eu não tenho fé, mas eu vou começar, aleluia, Jesus, a fazer alguma coisa para que a minha fé venha a ser acrescentada. Eu vou começar a agir de alguma maneira para que a minha fé seja acrescentada. Senhor, eu vou começar a entrar na tua palavra, eu vou começar a meditar na tua palavra, eu vou começar a orar entrando pela palavra, eu vou começar a fazer uma campanha, eu vou começar a fazer um jejum, eu vou começar de algum modo chamar a tua atenção, porque eu quero viver milagre, porque eu quero viver algo novo da parte do Senhor. Eu me lembro que quando eu estava buscando o batismo, meus irmãos, do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, eu passei quase um ano orando. Eu terminava um propósito, eu começava outro. Eu ficava buscando na palavra meios de chamar a atenção do Senhor. Eu lembro que eu fiz, glória a Deus, vários propósitos, glória a Deus, aleluia, Jesus, de 40 dias, porque eu ia lá em Elias, eu vi, Deus, Elias andou 40 dias, 40 noites pelo poder da palavra, então eu vou fazer um jejum de 40 dias. Glória a Deus, jejum, eu fazia o jejum sim, glória a Deus, todos os dias eu jejuava, até um certo horário, não jejuava o dia todo, mas até um certo horário. Fazia campanha de madrugada, fiz campanha 40 dias de madrugada, levantando 3 horas da manhã. Tinha dia, meus irmãos, que eu não sabia nem o que eu orava, mas eu levantava. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tinha dias que eu acho que eu falava, se eu orasse 5 minutos era muito, mas eu levantava. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu lembro que eu fiz campanha de 40 dias, meio-dia. Eu lembro, glória a Deus, que eu fiz campanha de 7 dias de jejum. Não assim, glória a Deus, mas de jejum mais prolongado. Louvado seja Deus. Eu lembro que eu tentei fazer jejum de campanha dias total, indo. Glória a Deus, sem beber água, sem comer, mas eu não consegui. Glória a Deus, aleluia, mas eu tentei. Eu lembro, glória a Deus, aleluia, Jesus, que eu fiz uma campanha de 10 dias. Eu fui lá no livro de Daniel. Daniel comeu só legumes e bebeu água. Eu vou fazer um propósito dele. Eu vou comer legumes e vou beber água durante 10 dias. Porque eu queria, de algum meio, chamar a atenção do Senhor. E eu fazia vigília. Glória a Deus, aleluia. Às vezes eu ia dormir. Eu não estou falando isso aqui, meus irmãos, para mim agora, mas é só exemplos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu fazia, glória a Deus, eu orava. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Às vezes eu orava da madrugada, eu não dormia meia-noite, eu orava. Aí eu ia ler a Bíblia. Aí eu orava de novo. Aí eu lia a Bíblia de novo. Ficava até 3 horas da manhã. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A gente fazia vigílias aqui em casa, fazia vigília no monte, fizemos a campanha de 10 dias no monte, chovendo, debaixo de chuva. A gente pensou, Senhor, e agora? Mas Senhor, é com chuva mesmo que não vai, porque nós fez um propósito, então é com chuva mesmo. Fizemos 10 dias debaixo de chuva no monte. Então, assim, eu queria de algum modo chamar a presença do Senhor. E eu me lembro, glória a Deus, que Jesus provou minha fé, meus irmãos. Eu acho que Jesus, minhas palavras, mas eu acho que Deus pensou bem assim, eu vou provar para mim ver até onde ela vai. Até onde que ela vai desse jeito. E foi quase um ano, meus irmãos, desse jeito. Quase um ano, louvado seja o nome do Senhor. E eu ainda fui mais ousado. Eu lembro que quando eu comecei o propósito, isso foi bem no começo da pandemia, em 2020. Eu falei bem assim, Deus, se o Senhor achar graça na minha vida e se o Senhor ver sinceridade no meu coração, eu quero receber o batismo até dia 31 de dezembro. Olha o que eu fiz. Eu falei desse jeito, isso foi mais ou menos no finalzinho de fevereiro para começo de março. Eu falei bem assim para Deus, falei, Deus, se o Senhor ver sinceridade no meu coração e se o Senhor achar graça na minha vida, eu quero receber até dia 31 de dezembro. Eu quero receber o batismo. E aí eu comecei. Eu saía de um propósito e entrava em outro, saía de um propósito e entrava no outro, saía de um propósito e entrava em outro. Glória a Deus, aleluia. Fazia jejum, orava, campanha, vigília, monte. E, irmãos, quando foi no dia 13 de dezembro, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Então, não chegou dia 31, eu recebi no dia 13. Então, eu entendi, Deus viu sinceridade no meu coração. Então, assim, se você coloca um objetivo, supondo, você quer receber o dom... Vamos ver que você quer receber o dom de maravilha, Senhor, o dom de operações de milagre. E você começa a falar, Senhor, eu quero que o Senhor me use no dom de operações de milagre.
E você começa, glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E você começa a buscar naquele propósito, até o dia que Deus começar a te usar, você vai ver, Deus ele pode até te provar por algum tempo, mas se você perseverar, você vive isso. Deus, eu quero orar para que o morto ressuscite. Se você começar a orar e buscar nesse sentido, você pode ter certeza que você vai ver o morto ressuscitar. Glória a Deus, se você for perseverante como aquela mulher, todos os dias ela estava batendo na porta do juiz. Julga a minha causa. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, um dos meus desejos era: Senhor, eu quero ver o morto ressuscitar. Senhor, eu quero orar para que o morto ressuscite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu sempre orava nesse sentido, eu sempre pedia a Deus isso: Senhor, eu quero ver o morto ressuscitar. Porém, a minha fé, glória a Deus, aleluia, Jesus, ainda não alcança. Mas eu não desisti. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É isso que Deus quer, ver o povo dele perseverando na oração, lutando na oração, buscando a fé. Porque se o nosso Deus, irmãos, é Deus que ressuscita mortos, o que nos impede de ressuscitar o morto? Sendo que é Ele que vai nos usar, não é nós, é Ele. Então não tem impedimento algum. Só precisa que nós busquemos, nos coloquemos na posição para que isso aconteça. Não, irmã, eu tenho uma fé, eu quero viver, glória a Deus, aleluia, Jesus, sobrenatural de Deus. Eu quero que Deus me leve para ver o céu. Eu quero que Deus me dê aqui um arrebatamento de sentidos para que eu veja, ainda que seja a porta do céu. Se você orar e você começar a buscar ao Senhor nesse sentido, você vai alcançar. Porque você vai ter um objetivo. Não, irmão, meu objetivo é só alcançar a salvação. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então tenha objetivo. Porque além de nós queremos viver os milagres nessa terra, querer viver o melhor dessa terra, nós temos que ter o objetivo de ser salvo. Porque é verdade que o dom não salva. Os bens que Deus nos dá nessa terra não nos salvam. Glória a Deus, aleluia. Mas muito mais a salvação da nossa alma nós devemos buscar pela fé. Então, meus irmãos, é isso, nós temos um objetivo, nós pararmos de orar somente no dia que aquilo acontecer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós temos obra. Não, Senhor, eu fiz um jejum. Não, agora eu vou fazer de 3 dias. Não, agora eu vou fazer um de 7. Não, agora eu vou tentar fazer algo que eu ainda não fiz. Agora eu vou tentar fazer, glória a Deus, aleluia, Jesus, não sei, um jejum que eu ainda não fiz, mas para Deus, para mostrar para Deus, eu vou fazer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para Deus ver que eu quero. Então é obras, meus irmãos. Vamos ter obras diante do Senhor. Vamos ter obras que verdadeiramente provam que nós temos a fé. Vamos ter obra. Sentiu uma dor de cabeça? Ora primeiro. Glória a Deus, coloca a mão, Senhor. O Senhor diz na tua palavra que se nós colocar as nossas mãos sobre os enfermos, esses serão curados. Então cura agora, Senhor, para a glória do teu nome. Louvado seja Deus. Senhor, o Senhor diz que o Senhor é médico dos médicos. Então eu não vou buscar o médico da terra, eu estou buscando uma consulta com o Senhor. Me consulta agora e me cura agora, Senhor. Me dá o diagnóstico agora e já passa o remédio que eu já quero ser curado. É assim, meus irmãos. Porque quando vier, se nós estimularmos a nossa fé hoje, quando vier, glória a Deus, aleluia, Jesus, o dia, glória a Deus, aleluia, que não poderá comprar e nem vender se não tiver a marca da besta, você vai ter a fé. O mesmo Deus que me ouviu várias vezes lá no passado, quando eu orava, quando eu buscava, quando eu pedia, é o mesmo Deus que vai trazer a comida aqui na minha casa. É o mesmo Deus que não vai ser necessário eu ir até o mercado comprar, mas Ele vai abastecer o meu celeiro aqui, sem precisar que eu saia de casa. Ele vai trazer a provisão. Olha que coisa linda, meus irmãos. Eu vou contar um testemunho aqui rapidinho, já para nós terminar. Eu me lembro que um dia, aqui em casa, glória a Deus, porque logo no início da nossa fé, a gente passou muita prova financeira. Muita, mas muita mesmo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E eu me lembro que aqui um dia, aqui em casa, louvado seja Deus, estava... Não tinha, glória a Deus, verdadeiramente. E eu tinha colocado um propósito no meu coração, porque eu lembro que eu gostava muito de comer lá na casa da minha mãe.
Eu comia na casa da minha mãe, eu almoçava lá, eu jantava lá, e eu já era crente. Aí quando foi um dia eu pensei, Senhor, isso é uma vergonha, eu sou serva do Senhor. Como é que minha mãe vai aceitar Jesus se eu tô indo lá pra casa dela dar despesa pra ela? A partir de hoje, nem que eu como só farinha aqui em casa, mas vou comer aqui em casa. Olha só o que eu fiz, mas eu falei desse jeito. E aí começou a vir a prova. Não tinha, glória a Deus, aleluias aqui, e eu tinha falado para Deus que eu não ia comer na casa da minha mãe, então eu também não ia para casa da minha mãe. E aí, glória a Deus, foi aonde eu comecei a viver milagre. Porque é isso que eu falo, quando, glória a Deus, nós colocamos algo na presença de Deus, você vive milagre. Você vai viver milagre. Eu já vivi muito milagre. E eu me lembro que um dia não tinha, glória a Deus, só tinha o básico, acho que tinha arroz e feijão. Eu sei que tinha o básico do básico do básico. E aí eu peguei um papel, me lembro como se fosse hoje, eu peguei uma folha de papel e eu comecei a fazer uma lista de compra. Eu comecei a escrever arroz, feijão, macarrão, óleo. Comecei a fazer uma lista de compra, igual quando a gente vai para o mercado, muitas das vezes faz assim uma lista de compra que está faltando, eu comecei a colocar no papel. Eu fui fazendo a lista de compra. E aí, meus irmãos, eu lembro que eu peguei e falei bem assim, pai, tá aqui. É o que está faltando em casa, o senhor sabe, eu não tenho como comprar. Peguei aquele papel e coloquei dentro da Bíblia. Meus irmãos, acho que não foi um dia, eu não me lembro agora quanto tempo se passou. Mas eu sei que foi pouquíssimos dias. Eu estava aqui em casa, meu telefone toca. Aí era uma irmã da igreja. E Marinha, eu tô indo no mercado e Deus me incomodou de te ligar para te perguntar se está precisando de alguma coisa. Irmãos, eu estava precisando, só que eu estava com vergonha. E eu falei assim, não, irmã, não preciso de nada não. Aí ela falou bem assim, Marlene, para, moça, eu sei que está acontecendo alguma coisa, me fala. Aí eu falei bem assim, não, eu vou mandar por mensagem. Aí eu peguei, meus irmãos, e eu não me lembrei da lista, nem estava lembrando da lista naquele momento. Eu peguei e comecei a mandei a mensagem para ela. Eu lembro que eu pedi, coloquei lá quase nada na mensagem. Aí eu lembro que nessa época, glória a Deus, aleluia, Jesus, Cleito, às vezes essa irmã ligava para Cleito quando ela ia pro mercado, eles não tinham carro, ela ligava sempre para Cleito ir buscar ela com as compras. E aí nesse dia ela ligou, pediu para Cleito ir lá buscar ela. Aí ele veio com 2 sacolas, irmãos, cheia. Não sei se os meus irmãos, não sei onde os meus irmãos moram, tem aquela sacolona bem grandona. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas era 2 sacolas, lotadas de coisa. Irmãos, de tudo, tipo assim, tudo que estava precisando, muito mais além do que estava na lista que eu tinha pedido para Deus. Até só para os meus irmãos terem ideia, até leite em pó ela comprou para as meninas. Leite em pó, tudo, meu Deus, foi coisas assim. Eu falei, aí na hora que eu cheguei, aí eu vi, eu não me lembrei da lista. Quando foi à noite, no mesmo dia, eu lembro que a gente foi para a igreja à noite. Aí na hora que foi, eu fui meditar na palavra, o irmão falou, não, a palavra no livro estava assim, assim. Na hora que eu abri minha palavra, eu abri bem onde estava o papelzinho da lista. Glória a Deus, de compra. Eu peguei aquela lista que eu comecei a ler e eu fui vendo o que eu tinha colocado na lista e o que Deus tinha enviado, que tinha muito mais coisa além do que eu tinha pedido. Eu falei, Deus, o Senhor, verdadeiramente, Pai, o Senhor é Deus que supra a nossa necessidade mesmo. Então, assim, eu já vivi muito milagre, meus irmãos. Outra vez, eu lembro que aqui em casa estava faltando, lembro como se fosse hoje, estava faltando feijão, estava faltando óleo e estava faltando café. Eram essas 3 coisas. Feijão, óleo e café. E eu me lembro que eu falei bem assim para Cleito. Falei, Cleito, tá faltando feijão, óleo e café. Aí ele só ficou assim me olhando, não falou nada. E nessa época, irmão, a gente passava tanta prova que era tipo assim, meu esposo nunca trabalhou de carteira assinada. Só que Deus sempre preparava alguma coisa, preparava uma porta assim, só que quando preparava a porta era só para pagar as contas. Era só mesmo para manter as contas e também não sobrava para nada. E aí nesse dia eu falei, ele estava até desempregado, ele não estava trabalhando. E aí eu falei para ele, Cleito, olha, acabou o feijão, o óleo e o café. Aí, meus irmãos, eu lembro que ele saiu de tarde, isso eu falei para ele cedo. Quando foi à tarde, o moço foi e ligou para ele.
ô Cleito, vem aqui em casa. Não falou que era pra trabalhar nem nada, só falou, vem aqui em casa. Aí quando ele foi, é o moço que mora aqui perto de casa, a gente conhece ele há muito tempo. Aí Cleito arrumou uma torneira pra ele, acho que foi uma torneira, se eu não me engano. Foi um reparo, uma coisa bem simplesinha. Aí ele foi, pegou um dinheiro e deu pra Cleito. E ele foi lá na despensa dele e pegou umas coisas que Cleito não sabia o que era e colocou dentro da sacola. E falou assim, não, Cleito, leva esses negócios aqui pra você e pega esse dinheiro aqui. Pra você comprar, acho que até ele ainda até brincou, pra você comprar um frango. Aí Cleito foi e trouxe a sacola. Aí ele chegou a colocar a sacola no armário e falou assim, Aline, o Ricardo mandou essas coisas ali, mandou um negócio nessa sacola aí. Irmãos, na hora que eu abri a sacola, tinha exatamente o feijão, o óleo e o café. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Na hora que eu olhei assim, chega a dar vontade de chorar, irmãos, quando eu lembro dessas coisas. Quando eu olhei assim, eu falei, Deus, o Senhor, verdadeiramente, o Senhor é Pai que cuida. E, irmãos, e quantos milagres Deus usava pessoas para trazer cesta aqui em casa. Glória a Deus, meu Deus do céu, é coisas assim que se eu for contar, louvado seja Deus, é só Deus mesmo para fazer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, assim, nós vamos ver que se a gente tiver fé, verdadeiramente, outra vez eu lembro, louvado seja o nome santo do Senhor, que a gente estava com uma causa. A gente trabalhou em um restaurante, o moço não pagou a gente. Glória a Deus, a gente trabalhou 3 meses lá. E eu lembro que nessa época eu tinha feito um voto com Deus de não comprar em cartão de crédito. E eu lembro que eu tinha feito as renegociações e tinha as prestações para pagar. E aí ele atrasou o pagamento, atrasava direto. Aí eu falei, Cleito, se você quiser ficar, você fica, eu não vou ficar, vou sair. E eu saí e ele demorou para pagar o pagamento do mês, saiu no mês de novembro, ele foi pagar pra gente a gente saiu no dia 2, não lembro quando se fosse hoje, no feriado, dia 2 de novembro, foi o último dia que a gente trabalhou, ele pagou pra gente já em dezembro, que ele foi pagar pra gente do mês, começou a atrasar todas as renegociações, e eu pensei, Senhor, e agora, o que eu vou fazer para me honrar com essas dívidas? E aí, meus irmãos, eu lembro que minha mãe ainda pagou 2 parcelas, eu lembro que eram 2 cartões, eram 12 renegociações, minha mãe ainda pagou 2 parcelas para mim. E eu peguei, eu fui e falei para Deus, foi na época que eu fiz o voto para Deus, eu falei, Deus, a partir de hoje, se o Senhor me dá condição de pagar essas dívidas que está feita do cartão, essas renegociações, nunca mais eu uso um cartão de crédito na minha vida. Nunca mais eu compro nada no crédito. Se eu tiver dinheiro, eu compro. Mas se eu não tiver, nunca mais eu compro. Meus irmãos, glória a Deus, aí para a glória de Deus, o Senhor, glória a Deus, minha mãe pagou uma parcela de cada um dos cartões. As demais, o Senhor, glória a Deus, ela preparou uma porta de emprego para mim, que só Deus para preparar aquela porta de emprego. E eu me lembro que, glória a Deus, aleluia, Jesus, quando foi um dia, aí ficou a rescisão para receber de 3 meses. E eu me lembro que eu fiquei pensando, Senhor, como é que nós vamos receber? Eu me lembro que eu e Cleito, a gente passou várias vezes, a gente ficava olhando assim nos outdoors, seu número de advogados para ligar. E eu ficava olhando assim, Cleito falava, Aline, vamos colocar na justiça, porque no caso eram os 3 meses deles, 3 meses meu, e como o nosso salário era meio alto, então a rescisão era boa, glória a Deus, aleluia, não tinha como dispensar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E eu me lembro que eu falei bem assim, não, Cleito, vamos orar primeiro. E aí eu comecei a orar, falei, Senhor, o Senhor é Deus que faz justiça. A Bíblia fala que o Senhor é o nosso vingador, que a gente não tem que tomar a nossa vingança, mas o Senhor que vinga por nós. O Senhor fala que o Senhor é um Deus justo. O Senhor viu, Pai, nós fomos injustiçados. E eu comecei a orar ao Senhor. Quando foi um dia, isso, meus irmãos, a gente saiu no mês de novembro, quando foi no mês de junho do ano seguinte, um pastor, nessa época nós era da Deus e Amor ainda, ele levantou uma campanha na igreja. Deus faz justiça pelos injustiçados. Me lembro como se fosse hoje, uma sexta-feira, eram 3 sextas-feiras. E o tema é Deus faz justiça pelos injustiçados. Quando eu vi o tema da campanha, eu peguei um papel e eu escrevi bem assim, Senhor, até, que seria a outra sexta-feira, esse foi no primeiro dia da campanha, até a outra sexta-feira eu quero uma ligação, glória a Deus, aleluia, Jesus, desse jeito que eu pedi para Deus,
Se o Senhor vai fazer justiça, se não é para a gente colocar na justiça do homem, mas se o Senhor é o nosso advogado, e se o Senhor for fazer justiça por nós, até sexta-feira, até a próxima sexta-feira, eu quero uma ligação do seu Elton, ainda que seja por engano. Desse jeito eu falei. Ainda que seja por engano, mas eu quero uma ligação e eu vou entender que é o Senhor que vai fazer justiça por nós. Pedi um sinal para Deus, na verdade. E eu coloquei o papelzinho dentro da minha Bíblia. Meus irmãos, eu esqueci, passou, né? Acesso, sábado, domingo, segunda, foi passando os dias. E não falei para Cleito, não falei para ninguém. Só peguei e coloquei dentro da minha Bíblia. Quando foi na outra sexta-feira, era mais ou menos esse horário, assim. Era umas 11 horas, 11 para meio-dia. Meu telefone toca, era Cleito. Aí Cleito falou bem assim, Aline, adivinha quem me ligou? Na hora eu comecei a sorrir. Aí eu pensei, pai, eu não acredito. Que a gente é assim, a gente pede para viver um milagre, mas não é que acontece, eu não acredito. Pai, eu não acredito. Deus, eu não tô acreditando que o Senhor fez isso, não. Aí eu falei bem assim, quem foi, Cleito? Aí ele falou, o seu Elton. Aí eu, sério, Cleito, ele sério. E ele ligou, querendo fazer uma proposta. Eu aceito ou eu não aceito? Aí eu falei, Cleito, aceita, porque é a resposta de Deus que eu tô pedindo. Eu fui contei pra ele o que eu tinha pedido pra Deus. Então, meus irmãos, na outra sexta-feira, do jeito que eu pedi pra Deus, o Senhor, ele fez, ele permitiu, ele tocou no coração do seu Elton, ele ligou pra Cleito e ele deu a proposta, Cleito aceitou. No mesmo dia, a gente recebeu a rescisão que estava atrasada, tanto a dele como a minha. E quando foi à noite, no segundo dia do propósito da noite, a gente já estava contando a bênção. E assim, verdadeiramente, Deus foi fiel. Aí quando foi outro dia, Cleito encontrou com o mesmo seu Eto e falou, olha, de todos que foram para a justiça, todos, que depois o restaurante fechou, aconteceu um monte de coisa, a maioria foram para a justiça. Até hoje o caso está rolando na justiça. E somente eu e Cleito e mais uma outra pessoa lá que não foi para a justiça foi que recebeu o pagamento. E os outros que foram para a justiça ainda não recebeu. Dias atrás eu ainda encontrei com uma moça lá e perguntei para ela, ela falou que estava na justiça, não sabia nem quando ia receber. E eu falei, meu Deus, o Senhor é fiel demais, Senhor, misericórdia. Então, meus irmãos, vamos para a palavra. Verdadeiramente, vamos executar a palavra na nossa vida? Senhor, em nome de Jesus, a partir de hoje eu vou viver, glória a Deus, pela fé, porque, glória a Deus, aleluia, e a Bíblia, ela tem ensinamentos para tudo, meus irmãos, para tudo, glória a Deus, aleluia, Jesus, para tudo, a palavra do céu, ela traz ensinamento para a nossa vida, e você pode ter certeza, quando vier, igual a irmã está colocando aqui, glória a Deus, a tempestade, louvados, lembrando, né, a mensagem da tempestade, glória a Deus, quando vier uma dificuldade na sua vida, quando vier, glória a Deus, aleluia, Jesus, uma provação na sua vida, quando vier escassez na sua vida, levanta a mão e fala, Pai, o Senhor diz na tua palavra, que glória a Deus, aleluia, que os teus filhos não passará, nunca vi um justo passar fome, nem a tua descendência mendigar o pão. Em nome de Jesus, enviar providência na minha casa. Ou quando vier, glória a Deus, a peste, você ouça a palavra, Pai, o Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a morte, a peste, glória a Deus, os espíritos imundos, glória a Deus, as pragas não entrarão na minha casa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai, o Senhor diz que se nós colocar mão sobre os enfermos, esses seriam curados. Ora, louvado seja Deus. Pai, o Senhor fala da tua palavra que a porta que o Senhor abre, o inimigo não fecha. Se porventura tiver alguma porta fechada. E a porta que o Senhor fecha, glória a Deus, aleluia, o homem não abre. Fecha a porta do boteco pro meu esposo. Fecha a porta do bar pro meu filho. Fecha essa porta que o inimigo abriu, glória a Deus, da prostituição. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós vamos ver que Deus vai começar a agir, meus irmãos. Louvado seja Deus. Quando vier, glória a Deus, aleluia, Jesus, as leis do anticristo para tentar, glória a Deus, ela nos intimidar, para tentar fazer nós negarmos a fé, para tentar fazer nós negarmos Jesus, nós já vamos estar com a nossa fé pronta. Nós já vamos estar com a nossa fé, glória a Deus, aleluia, alicerçada. Nós já vamos estar preparados, glória a Deus, aleluia, mas nós temos que começar a exercitar hoje. Vamos começar a exercitar hoje.
para que quando vier os dias maus, nós já estejamos prontos. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu anotei várias palavras aqui, mas eu nem li, né? Louvado seja Deus. Mas que nós venhamos verdadeiramente exercitar a fé. Vamos entrar na presença do Senhor pela fé, vamos derrubar a incredulidade, vamos lançar por terra a dúvida, e eu creio em nome de Jesus que nós vamos viver milagres do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus, nós vamos viver maravilhas do Senhor. Louvado seja Deus, em nome de Jesus, Pai. A nossa fé foi acrescentada e será muito mais ainda, irmãos. E eu falo nesta, glória a Deus, aleluia, Jesus, nesta manhã de sábado. Faz um voto com Deus. Pode fazer, glória a Deus, faça. Diante desta palavra, Pai, se esse estudo, glória a Deus, se essas palavras, glória a Deus, se tudo quanto foi falado nessa manhã procede do Senhor, eu quero que aconteça tal coisa assim, assim, assim na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que aconteça tal coisa até tal dia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos colocar nossa fé em prática. Vamos ter obras, glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos pedir para que Deus acrescente a nossa fé. Louvado seja Deus. E você pode ter certeza, em nome de Jesus, que pela palavra eu falo, glória a Deus, aleluia, Jesus, que o Senhor ele vai te ouvir, porque o Senhor é Deus que responde. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O nosso Deus é Deus que não deixa nós enganados, não deixa nós confundidos. Louvado, e Ele justifica a palavra dEle. Louvado seja Deus. Vamos orar nessa manhã, já para nós terminarmos. Louvado seja Deus. E se receber um milagre, se não, em nome de Deus, tira o se da vida. Quando, glória a Deus, aleluia, você receber o teu milagre, na hora que você receber a tua bênção, glória a Deus, compartilhe conosco para que a minha fé seja acrescentada. Glória a Deus, porque, meus irmãos, eu já ouvi testemunho e eu fiz do mesmo jeito e eu recebi um milagre também. Glória a Deus, aleluia. Então, se eu ouvir, glória a Deus, aleluia, testemunho dos meus irmãos, vai que é uma coisa que eu também estou precisando. Eu vou fazer do mesmo jeito para eu também receber, porque eu também quero receber. Amém? Então, os meus irmãos, glória a Deus, aleluia, Jesus. Faça aí, glória a Deus, aleluia, Jesus. Os propósitos com o Senhor, crendo que Deus está te ouvindo, crendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E quanto ao testemunho, glória a Deus, aleluia, envia o testemunho para nós, para que quando eu ouvir o teu testemunho, glória a Deus, aleluia, Jesus, eu venha praticar também, fazer da mesma maneira. Só para terminar, vou contar mais um, porque, glória a Deus, esse foi eu ouvindo. Eu ouvi um dia na igreja alguém contando um testemunho assim. Eu acho que eu já contei esse testemunho para os meus irmãos. Eu vi a pessoa contando assim, que a filha dela tinha, na verdade não era nem a filha dela, a filha da vizinha, tinha muito piolho, muito piolho, muito piolho, que misericórdia, não tinha remédio que dava jeito no piolho que a menina tinha. E essa irmã, ela era da igreja, e ela foi e falou para a vizinha dela, faz um voto com Deus, porque piolho é praga, e você vai ver que Deus vai te acabar com os piolhos dessa menina. Só que a mãe não era da igreja, a mãe da menina não era da igreja, e a mãe da menina tipo ignorou a palavra. Aí a irmã pegou um voto, papelzinho mesmo na igreja, esse papelzinho que a gente pega para fazer o voto, ela pegou o voto e levou lá na casa da vizinha dela, chamou a menina. Fulano, vem aqui. Pegou o voto, passou o voto na cabeça da menina e orou, Senhor, piolho é praga, eu vou fazer esse voto para que a mãe dela saiba que o Senhor tem poder para fazer com que esses piolhos saiam da cabeça dessa menina, e orou. E aí, glória a Deus, aleluia, foi, levou o voto para a igreja e colocou a oferta lá, né, e devolveu lá na casa do Senhor. Irmãos, não foi uma semana, os piolhos tinham desaparecido da cabeça da menina. Aí a mãe voltou lá nela falando, não, os piolhos sumiram, não sei o que. Ela falou, pois é, eu fiz o voto. E contou. Aí ela foi e contou na igreja esse testemunho que ela tinha feito. Nessa época, a minha menina mais velha, Ana Clara, tinha tanto piolho, e o cabelo dela era grande, tinha tanto piolho que misericórdia, não tinha remédio, eu já tinha comprado aqueles comprimidos, escabinho, uns negócios que coloca, que passa na cabeça, uns pozinhos, até, meus irmãos, um remédio que usa para pulga de cachorro, tinham passado na cabeça da menina.
Misericórdia. Eu já tinha ido ao extremo, acho que é enxofre, alguma coisa assim, não lembro. Mas eu tinha passado um pozinho que coloca lá, pra pulga. Tinha colocado e não tinha resolvido nada. No dia que eu ouvi esse testemunho, eu falei, Deus, eu vou fazer um voto assim também. Eu peguei no término do culto, fui lá, peguei o voto. E eu cheguei em casa, falei, Deus, o Senhor fez lá na cabeça da menina, a irmã contou testemunho. E do mesmo jeito que o Senhor fez lá, eu quero que o Senhor faz na cabeça de Ana Clara. Porque piolho é praga, tá lá na terra do Egito, foi o Senhor que enviou, do mesmo jeito que o Senhor enviou, o Senhor tirou. Então eu creio que em nome de Jesus, essas pragas... Só que eu não esfreguei na cabeça de Ana Clara, eu me lembro que eu coloquei debaixo do travesseiro dela. Eu coloquei o voto debaixo do travesseiro dela. E eu falei bem assim, o valor que eu iria dar lá para comprar o escabim na farmácia, eu vou colocar de oferta dentro do voto. Aí, meus irmãos, eu me lembro que eu deixei passar uma semana, não me lembro, eu lembro que eu deixei passar uns dias o voto debaixo do travesseiro dela. Aí eu lembro que eu fui lá na farmácia, na época o escabim era R$15. Aí eu peguei os R$15, coloquei dentro do voto e paguei na igreja. Meus irmãos, os piolhos desapareceu. Hoje, Ana Clara... Algum tempo atrás, a Alice ainda pegava piolho. Dormia com a Alice com piolho, ela não pegava piolho. Até a Adriele já pegou piolho. Ana Clara não pegava. Pinchamos com mesmos pentes aqui em casa e ela não pegava piolho. Aí eu fui e fiz o mesmo voto com a Alice. Deus, eu quero também a Alice. Piolho é praga, repreende toda a praga aqui. Irmãos, acabou o piolho aqui em casa. Veio um dia um bilhetinho da escola de Alice, olha a cabeça das crianças, porque tá tendo surto de piolho na escola. Eu fui olhar a cabeça de Alice e não tem nada, não tinha nada de piolho. Aí a Alice só vai pra escola com o cabelo solto, abraça as coleguinhas e tudo, e nunca mais as meninas pegou piolho. Eu falei, verdadeiramente, Deus. Então por isso que eu falo, os irmãos, faz o voto de contar o testemunho, porque através do testemunho dos meus irmãos eu também vou receber o meu milagre em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos já fazer a oração para nós terminar. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus, irmão, vamos contar milagre. Vamos contar testemunho para a glória de Deus. Ainda que seja algo mínimo, louvado seja o nome santo do Senhor, mas, aleluia, Jesus, Deus é fiel. Deus é fiel para te honrar. Deus é fiel, porque o Senhor, Ele vela pela palavra. Por isso que eu falo, entra na presença do Senhor pela palavra. Porque o Senhor, Ele justifica a palavra. O Senhor tem zelo pela palavra dele. Não é que você vai estar desafiando, né, afrontando Deus. Não é isso. Mas você vai estar entrando na presença dele pela palavra. Deus, o Senhor falou. Se nós colocarmos as mãos sobre os enfermos, esses serão curados. Então, em nome de Jesus, eu quero contemplar a cura agora. Então, o Senhor, Ele vela pela palavra, porque Ele falou. Verdadeiramente, Deus falou. Amém? Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai. Diante, meu Pai, desta palavra, desse estudo, eu quero te agradecer, Pai. Deus, em nome de Jesus, nos dá o dom da fé. Pai, me dá o dom da fé, Senhor. Dá o dom da fé para os meus irmãos, acrescenta a nossa fé nessa manhã de sábado. Pai, que nós venhamos contemplar as manifestações, meu Pai, do céu através da nossa fé. Que nós venhamos contemplar as manifestações divinas através, meu Pai, aleluia, Senhor, de nós executarmos, meu Pai, a Tua palavra, Senhor, de nós colocarmos a Tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus em prática. Meu Deus, porque o Senhor tem um zelo sobre a Tua palavra. Meu Deus, e a nossa fé, ela vem